Dando continuidade pela quinta palestra, nós vamos chamar a monja Quen com a palestra Zen, Tranquilidade da Cura e na Prevenção. A monja é uma missionária oficial da tradição Sotshu Zen, budismo, com sede no Japão, primaz fundadora da comunidade Zen budista, participa de encontros educacionais, é membro da URI, Iniciativa das Religiões Unidas, promove a caminhada Zen em parques públicos com o objetivo de divulgação do princípio da não violência e a criação de culturas de paz, justiça, cura da terra e de todos os seres vivos. Monja, por favor. Eu sempre gosto de... Tá bom. Eu sempre gosto de iniciar os nossos encontros fazendo um momento de respiração consciente. Vamos nos sentar da metade para frente da cadeira. Eu não pude acompanhar todas as palestras hoje, talvez vocês já tenham feito várias práticas meditativas, mas é sempre bom fazer mais uma. É a primeira? Então vamos para a primeira. Da metade para frente, a ideia é que a gente não encoste a coluna vertebral e nós vamos perceber que estamos sentados nos isquios, os ossos debaixo da bacia. E podemos mover o tronco um pouquinho da esquerda para a direita para encontrar o eixo de equilíbrio. É como um pêndulo e o pêndulo vai parando na hora em que encontra o seu eixo. Nem muito para frente, nem muito para trás. Perceba um alongamento da coluna vertebral, nós não sentamos para baixo, sentamos para cima. E a cervical, que é a parte nobre do corpo, a latela, com ajuda para a cervical dela, né? Imagine, a cabeça pesa de 5 a 6 quilos, não é isso? E o pescocinho pequenininho segurando. Então, se a gente não alinha direito a ossatura e a musculatura, vai ficar muito pesado. Então, o que a gente faz? A gente tem um encaixe da cabeça. É um encaixe, não é que o queixo vai para baixo, ele encaixa. Então, na hora que nós temos esse encaixe para cima, quem está com o queixo para cima, ele contrai. A gente vai abaixar, manter ele reto e aqui, como se houvesse um fio de prumo que puxasse aqui do cocuruto da cabeça para o céu. Então, nós temos uma verticalidade muito interessante, muito importante para a postura. O budismo japonês é muito preocupado com a postura física, que, como nós já vimos, tem muito a ver conosco. Não é qualquer postura para meditar, ela tem um alongamento da coluna, da cervical. Então, nós já temos uma postura aqui das nossas costas, vamos dizer assim, né? Aí, agora nós vamos trabalhar um pouquinho respiração. Nós fazemos um exercício, esse não é ainda a prática meditativa, não usa o tipo de respiração que eu sugiro agora, mas é para nós percebermos alguma coisa. Nós deixamos o ar entrar naturalmente pelas narinas. Vocês estiveram com o professor Marcos Rojo hoje de manhã, ele costuma dizer que o que se abre, é esta parte do corpo, né? Que com essa abertura física que o ar entra, não é que o ar entra e faz com que a caixa torácica se abra. A abertura da caixa torácica permite o ar entrar. Eu achei isso bem interessante, pensar nisso dessa forma. Eu acho que é simultâneo, mas enfim, podemos pensar nisto. A caixa torácica se abre e com isto nós podemos inspirar. Há uma pequena pausa. E aí na hora de expirar, nós vamos fazer agora pela boca. É um exercício. Fazemos longo. O mais longo que você puder. E observe que no final da expiração há uma pequena contração no baixo abdômen. Não force, apenas observe. Vamos repetir o exercício. Inspiramos pelas narinas, deixamos que o ar preencha toda a nossa caixa torácica. Geralmente ele começa a dar até a impressão que do abdômen. Uma pequena pausa e a expiração. Com a glote aberta faz um pequeno som. A expiração mais longa que a inspiração. E uma terceira e última vez. Inspiramos. E expiramos. Aí nós vamos fechar os lábios
e respirar apenas pelas narinas. Se vocês quiserem colocar as mãos no mudra, que se chama mudra, quer dizer posição de mãos, quiser colocar as mãos na posição que nós chamamos do cosmos, nós colocamos a mão direita embaixo, a esquerda em cima, as articulações se sobrepõem a articulações. E colocamos no colo, ela fica pousada no colo. Não é cruzar os dedos, é sobrepor. As articulações sobre as articulações, e os polegares se tocam bem de leve, fazendo uma forma elíptica, que é a forma dos planetas em torno do Sol. Por isso é chamado de mudra cósmico, posição da mão do cosmos, do universo. E para a gente pensar um pouquinho que estamos no cosmos, mas o cosmos está em nossas mãos. Com que delicadeza mantemos. Mas não pode ser delicado demais, se não cai. E não pode ser muito tenso, se não quebra. Então essa posição de mãos, durante a prática meditativa, é como um termômetro, em que eu observo como eu estou hoje, agora, sem comparar muito com o ontem, com há pouco, nem com amanhã e nem com meus vizinhos. É comigo. E ao observar como eu estou, eu posso fazer pequenos reajustes. Como disse Abel César, nós estamos naquela fase, eu posso. Temos a postura, agora vamos respirar naturalmente pelas narinas, a ponta da língua pode tocar o céu da boca, atrás dos dentes frontais superiores, só a pontinha toca. Ou seja, eu tenho uma consciência de todo o meu corpo. Mantemos os olhos entreabertos, não cerramos, pousados num ângulo de 45 graus. Como está respirando agora? Percebe a diferença de temperatura do ar que entra e sai das narinas? A inspiração é completa. Você percebe ela iniciar quase que no abdômen e preencher todo o seu pulmão. Sente até nas costas. E ao expirar, você percebe como tudo isto murcha. E o final da expiração é o baixo abdômen. E não é porque prestamos atenção na respiração que deixamos de ouvir todos os sons, próximos e distantes. E sentimos a temperatura da sala. Percebemos as partes do nosso corpo cobertas pelas roupas, sapatos e as partes descobertas. Qual é a diferença? Possíveis fragrâncias, odores. E observamos a nossa mente.
se há pensamentos ou se não há pensamentos. Se houver pensamentos, como são? Palavras, imagens, branco, preto, colorido. Em que línguas você pensa? Quem fala? Quantas vozes podem existir em nós? A música? Números? Apenas observe. Não há nada. Estou apenas sentindo a minha respiração. Estou apenas presente, absolutamente presente no meu corpo e na minha mente. Volto a atenção à minha respiração. A diferença de temperatura do ar que entra e sai das narinas. E podemos colocar as mãos palma com palma e agradecemos. Nós agradecemos, na verdade, toda a vida do céu e da terra que torna possível esse nosso encontro. Nós só podemos nos encontrar aqui por causa das infinitas causas e condições individuais e coletivas que permitem o nosso encontro. É extraordinário, né? Nós esquecemos disso. Mas nós somos a vida da Terra. E estamos interconectados, interconectadas a tudo que existe. E quando nós saímos um pouco do meu eu individual, o que eu acho, o que eu quero, o que eu diagnostico, e sou capaz de ver o que está à minha frente, mas ver em profundidade. Nós temos um Bodhisattva que se chama Avalokitesvara ou Kanzeon, que é chamada pura compaixão, mas é uma compaixão plena de sabedoria, que é a capacidade de ver em profundidade, de ver com clareza, o observar profundo, observar de longo alcance. E aí eu acho que tem alguma coisa interessante nessa prática do Zen relacionada à saúde. Não só a questão do paciente, não só a questão da pessoa que tem uma necessidade e recorre a um sistema de saúde, mas quem cuida. Eu tenho um caso que eu acho bem interessante, claro que isso não vale estatisticamente, mas para mim foi muito interessante. Um praticante chegou para mim, ele veio praticar algumas vezes, e um determinado dia chegou, ele era médico, e disse: eu estou com câncer na suprarrenal. E pelas pesquisas que eu fiz, 14% de sobrevivência, está muito difícil, estou fazendo todos os tratamentos, fez uma cirurgia, tirou o que tinha que tirar, e começou a fazer a quimioterapia, e começou a passar muito mal, muito mal, muito mal. E ele se irritava quando alguém telefonava para a casa dele, a esposa atendia o telefone e perguntava: como que ele está? Ele está bem. Ele dizia: eu não estou bem. Diga que eu não estou bem. Por que você está dizendo que eu estou bem se eu não estou bem? Ele chegava para mim e dizia assim: eu vomitei 5 vezes hoje. Eu falei: que interessante. O que é vomitar? Vamos mudar a perspectiva daquilo que é desagradável. Nós vamos começar a perceber aonde começa a ânsia de vômito. Ela aperta em que lugar do seu corpo? O que faz com que saia? Que gosto tem? Em que posição você vomita? É bem diferente. Nós vamos colocar a pessoa no momento e experimentando o que tem de experimentar, não mascarando, não querendo passar rápido porque é desagradável, mas sentindo o que tem que sentir. Porque se você está inteiro naquele instante, ele é imenso, é atemporal, mas ele passa.
O resto é memória. Eu vou contar da minha experiência. E cada vez que eu falo, eu reafirmo um estado em mim muito desagradável. Então eu sou infeliz e eu sofro. E foi muito interessante o processo em que ele fazia a quimioterapia. A médica que o acompanhava, ela tinha feito uma determinada experiência com um determinado tipo de quimioterapia que havia dado resultado para alguns pacientes, com muito sucesso. Só que este paciente não estava aceitando. E como demorou para que ela percebesse? O tanto quanto ela precisou abandonar e desaprender o que ela tinha aprendido para ver que este caso era diferente daqueles outros. Então, quando eu digo que a gente trabalha o Zen, a meditação, esse estar presente, é o desaprender. Sim, eu tenho que ter tudo aquilo que eu aprendi para que eu possa lidar com esta pessoa. Mas neste momento eu sou capaz de ver este ser humano e como que este ser humano responde a este tratamento. Sou capaz de sofrer junto, que gostoso? Ou eu vou colocar a minha armadura e dizer, não, já vi tantos casos, eu não sinto nada, que é falsa. Nós temos empatia. E nós sofremos juntos. E que bom que sofremos juntos. E que não fingimos que não sentimos nada. Sentimos. A minha superiora no meu mosteiro é uma pessoa extraordinária. Ela ia fazer serviços memoriais, enterro, e chorava junto com a família. Ela não tinha vergonha de chorar com a família. Nossa, que tristeza. Perdeu o filhinho. Nossa, que dor. Eu choro com você. Mas não continuo chorando. Eu sinto a sua dor, eu tenho empatia, ela se torna minha dor, para eu poder encontrar um meio expediente de trazer você a um estado de lucidez e clareza para poder lidar com a sua dor. Eu acho que uma coisa que falta um pouco nas escolas de medicina, e por isso já me chamaram algumas vezes, é ensinar a lidar com a dor. Porque há muitas dores. Perdem-se inúmeros pacientes. A minha irmã é médica, ela foi casada com um médico também pediatra, e eu lembro que as primeiras criancinhas que ele cuidava e que morreram, como foi doído. O que fazer com isto? Eu tratei, era tão lindinha, brincava comigo e morreu. Como é que eu volto para casa? Se eu não tenho treino, aptidão de cuidar de mim, da minha dor. Eu trato os outros, mas eu sou um ser humano, sensível, que se comove, e eu não trato de mim. E a gente sabe que há muitos que vão beber, eu vou anestesiar minha cabecinha, eu preciso desanuviar. Então, em vez de procurar um meio de realmente conhecer a si e deixar essa dor passar e não segurar e nem fingir que não viu porque ela fica lá enrustida, eu vou beber. Eu quero anestesiar a minha dor. Não adianta porque volta. Então os processos meditativos, as práticas meditativas são práticas sim de autoconhecimento. Para que eu possa acessar em mim o que havia um professor que dizia o estado zero, o estado neutro. Nós passamos por esse estado neutro inúmeras vezes durante o dia, às vezes nem percebemos, mas oscilamos, né? Entre aquilo que me agrada, que desagrada, aquilo que eu aprovo, que eu desaprovo, as minhas ideias, né? Quando as minhas ideias não são acolhidas, atendidas, temos um luto, temos que enterrá-las. Não é verdade? As ideias não são só pessoas. Nossos sonhos, nossos planos. Às vezes nós temos, criamos. E é triste ter que enterrar o sonho. É horrível. Tem gente que não enterra, fica carregando nas costas, vai ficando cada vez mais pesado. Este sonho que não deu certo, aquele que não deu certo, né? Havia uma história também é uma história muito antiga, de um médico nos Estados Unidos que ele era insuportável. Estava tendo uma reunião da equipe, vamos mandar ele embora porque ele é irracível, briga com todo mundo, neurastênico, insuportável.
E havia uma grande reunião de toda a equipe médica e da enfermagem, e todos concordando, realmente chegamos num ponto que é impossível conviver com esse ser humano. Então nós vamos ter que removê-lo do nosso corpo clínico. Se no fundo da sala levantou a mão uma enfermeira e disse assim: eu quero fazer um depoimento antes de vocês tomarem a decisão. Eu vejo este médico chegar todos os dias, ele até que anda bonitinho, ele anda retinho. Aí ele vai passando de enfermaria em enfermaria. Quando ele chega na última enfermaria, parece um velhinho, está acabado, está murchinho, né, com as costas para baixo, está nu. Não posso, não consigo, não tenho sucesso. E aí ele fica irascível, bravo, nervoso, irritado, porque não foi treinado a lidar com a dor. E isso eu acho muito importante. Não só para quem cuida, médicos, enfermeiras, pessoas assistentes sociais, voluntários, pessoas que trabalham dentro do corpo clínico e mesmo no corpo administrativo de um hospital, de um posto de saúde, como também para quem chega. Quem chega e que fica muito aflito com as notícias que podem receber, né? Que notícia horrorosa! Câncer, ai que medo, né? E a gente fala, não, dá medo sim. Vai dizer, não, não é nada. Não, é sim, é horrível. A sua dor é a pior do mundo, porque a sua está com você. Você chegar para alguém e dizer, não, isso não é nada. Não, é sim. É sim. Eu estou do seu lado, e nós vamos caminhar juntos. É um outro olhar. O que nós reclamamos muito, nós, pessoas comuns, do nosso serviço de saúde público, é às vezes a falta desse olhar, porque coitadinhos, tão atarefados, aquela multidão de pessoas para atender, o tempo não dá, tenho que correr, não posso olhar direito, vai fazer exame, faz exame. E não é no sistema de saúde público particular. Tenho várias pessoas que praticam meditação comigo, e que veio me dizer da sua dificuldade nos hospitais particulares, tão bons, tão caros. A orientação é, mande fazer os exames primeiro. E ele disse assim, mas eu não posso conversar com o paciente? Não, porque gasta muito tempo. Tem muitos pacientes para atender. Quanto mais rápido for, melhor. Isso é orientação que se dá hoje. Reclamação que eu ouvi de jovens médicos. Que triste, não é? E nós estamos pedindo que venha um corpo médico de Cuba. Que bonitinho. Porque cadê os nossos bebês? Que eles fizeram um voto. E será que eles lembram do voto que fizeram? Almoçando na casa de uma família, todos médicos, pai, mãe, filhos. A menina está se graduando. Qual vai ser a especialidade? Talvez eu vá fazer dermato, porque não tem muito plantão. Não, eu acho que se eu fizer anestesia é melhor, porque dá para fazer outra faculdade. Olha só, se eu for anestesista é melhor, porque eu posso fazer outra faculdade, que durante as cirurgias longas eu posso ficar estudando. Isso é comum, não é raro. Nos assusta um pouco, né? Mas nós estamos num mercado. E as pessoas estão pensando, como é que eu trabalho menos e ganho mais? Ao contrário, dizer como é que eu sirvo melhor. Como é que eu atendo melhor? Que comprometimento eu fiz? Não com o meu banco, com o meu carro novo, com o meu sapatinho, não é? Eu acho que aí tem um pontinho que a gente tem que trabalhar um pouco mais, e é um trabalho que tem que ser feito, sim, pela Faculdade de Saúde Pública, pelas universidades médicas, cursos de enfermagem. Qual é o nosso voto e o nosso propósito? Porque a gente se esquece. E não só acaba se esquecendo porque dói muito. E eu preciso me distrair com alguma coisa. Eu não sei lidar com a dor, então eu vou me distrair, dizendo, não, estou fazendo uma carreira, está bem, eu trato os mais difíceis.
hanseníase no Brasil está praticamente extinta, não é verdade? E lá no Japão, o que aconteceu há muitos anos atrás, como também era aqui? Diziam que eram doenças kármicas. Pessoas que haviam feito coisas erradas em vidas anteriores e que agora estavam com doenças kármicas. Não só a hanseníase, tem outras, né? Tem várias. Aí o meu grupo de estudos no Japão, nós começamos a estudar isso e dizer que absurdo falar isso para um ser humano. As doenças existem. Se nós dizemos tudo é karma, a sua saúde é seu karma, tá bom, e daí é um karma bom. Mas às vezes a doença pode ser um karma bom, porque através dela você entra em contato com um nível superior de consciência, você vai querer despertar, vai querer entender, vai se questionar. E meditar não é acalmar. Isso é outra coisa que eu acho muito importante, que a maioria das pessoas chega e diz assim, eu quero acalmar a minha mente. Aliás, essa é uma história antiga, um monge, isso do século II, o monge chega para o seu professor e diz assim, eu queria que o senhor acalmasse a minha mente. Ele diz assim, então me dê aqui a sua mente que eu acalmo. Ele diz, eu não consigo pegar, então já está acalmada. Porque aquilo que você chama de mente, que você não consegue acalmar, não pode ser pego. Não pode ser acalmada. Ela existe. Conhecê-la. Conhecer os vários quartinhos, né? As várias salas, as várias possibilidades. Do que Sua Santidade Dalai Lama fala, a mente é incessante e luminosa. Eu acho esta frase muito boa, né? Incessante e luminosa. Ela não para. Eu quero parar a minha mente, morte encefálica, não é? Não queremos que ela pare, mas queríamos conhecer. E ela se autoprotege, ela não é assim, eu quero entrar, vou entrando. Ela fecha, ela é tímida, ela se protege, ela se esconde. Ela não fica toda exibida assim, né? Para entrar, você tem que ser muito gentil. Você tem até que fingir que não vai entrar. Não é assim? Namorado não faz assim? Não quero. É você que quer, não sou eu. Tem que namorar um pouco a sua própria mente. O que é namoro? Quando a gente começa a namorar, o que faz? O que você já fez? Quem eram seus amigos? O que você gostava? A gente pergunta para o outro, sente prazer em ouvir a história do outro. Depois de 30 anos de casado, a gente não aguenta mais, né? De novo vai contar aquela mesma piada. Ai. Tem alguém que continua gostando, esse é feliz. Continua gostando da piada de 30 anos. Ela ainda faz efeito, ela é linda ainda. Mas namoro é um pouco isso, a gente precisa namorar conosco. Namorar e dizer eu gosto como você é. Você, ser humano, pessoa, cabecinha, mente, cérebro. Você é uma mágica. Ainda sabemos tão pouco, não é verdade? E é minha, está em mim. O mais íntimo que eu posso ter é o meu corpo e a minha mente. E eu conheço um tiquinho. O que as práticas meditativas sugerem? Que é uma proposta de autoconhecimento, sim. Mas quem estuda a mente através da própria mente, o sujeito é o objeto de estudo. Não é objeto separado de mim. Eu não vou pegar a cabeça de alguém, abrir e ficar examinando. Isso também é bom, é importante. Muitos de vocês já fizeram isso. E nós temos um certo conhecimento do cérebro humano porque houve essas pesquisas. Também não vamos fazer uma análise ou uma psicanálise da mente do outro, que também é interessante, quanto devemos isso a Freud, Jung, Reich, Lacan, enfim, uma infinidade de grandes pensadores que foram capazes, de cada Abel César, de se aprofundar mais na psique humana. Mas às vezes a gente põe eles e eu. A proposta é eu e eu. Porque se conhecemos a nós conhecemos nossos semelhantes, que são os seres humanos. Não somos iguais, isso eu insisto muito sempre em dizer, cada um de nós, cada uma de nós é única, não há duas pessoas iguais, mas somos semelhantes. Nós reconhecemos, e somos transparentes. Nós reconhecemos, tão bom, eu peguei só um pouquinho da aula da Bel, foi uma pena. Reconhecemos tão bem na face, no corpo de alguém que está sentindo.
É transparente. Não é verdade? Uma pessoa alegre. Está alegre? Não é. É transparente. Estou meditando, não. Estou pensando, o pensador do Rodin, né? Famoso. Vou pensar. Pensar é importante. Pensar bem, como diz o Mário Sérgio Cortella, né? É preciso filosofar, é preciso pensar. Que maravilha! Meditar não é filosofar. Não é pensar. Não é apenas contemplar. Eu vou dizer tudo que não é, porque é interessante, porque temos ideias, né? Já falei, não é esvaziar a mente, porque ela já é vazia, porque não há nada fixo nem nada permanente. Mesmo na obsessão. Porque cada instante é único. Como a Terra girando em torno do Sol. Cada instante é único. Não dá para voltar para trás. Eu posso ficar aqui falando uma palavra só. Mente, 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 mente. Cada vez é uma. Cada vez é único. A nossa ideia de separatividade, nós chamamos isso de delusão. Ilusão, eu acredito numa coisa, o mágico tira um coelhinho da cartola, não é? Eu não vi como ele tirou o coelhinho, e me dá a impressão, mas eu sei que ele usou um truque. Agora eu acredito que não foi truque, que ele realmente tirou o coelhinho do vazio. Que ele é capaz de fazer daqui surgir um bichinho. Na hora que eu acredito nisto, eu estou acreditando na ilusão, e nós chamamos isto no budismo, no Zen budismo, de delusão. Está deludido. Não está vendo a realidade como ela é. Para que nós praticamos o Zen? Para ver o que é, como é. Não como eu gostaria que fosse. Primeiro passo, eu tenho que ver o que é, como é. Exatamente o que é, como é. Segundo passo, como é que eu atuo? O que é adequado nesta circunstância? Não naquela circunstância que eu li em algum lugar e que pode não ser adequado aqui. Como é que eu vou adequar o meu conhecimento? Como é que eu vou adequar os medicamentos que por acaso eu use para esta condição? Mas se eu não vejo com clareza, o que acontece? Eu erro. Não tivemos alguns erros de enfermeiras que puseram, o que foi, café com leite na veia de uma menina? Não teve visto? A outra trocou o remédio porque não olhou o rótulo direito, porque não estava o quê? Em plena atenção, não estava no que eu chamo de presença absoluta. Esta presença absoluta evita acidentes. Ela promove um estado de alerta, que não é assim, ó, você ficar alerta assim. Não, não é isso. É tranquilo. É naquele andar do que eu posso, né? Eu confio em mim, porque eu estou, a minha cabecinha vira em todas as direções. Eu posso ver e vejo longe. E sei que essa minha ação agora vai ter repercussões e repercussões. Então não estou fechado num pensamento miúdo, pequeno, numa bitola, mas eu tiro a bitola. As práticas meditativas devem ser como uma lente grande angular. A grande angular fotografa toda esta sala e está tudo em foco. Outros tipos de lente, elas vão dar o foco em alguma coisa e o resto fica embaçado. Esta visão mais completa do ser humano, da medicina, da cura, da doença, da prevenção, é essencial. E ela é transversal em todas as atividades nossas, humanas. Esse despertar, este acordar, esta presença. Presença absoluta é uma palavra que eu escolhi recentemente. Há muitas, a gente vai mudando um pouco, né? Estar absolutamente presente onde está. Isso significa que todo o passado está em você. Nós gostamos muito de falar aqui agora. Uma vez, um canal de televisão foi fazer uma entrevista com a minha comunidade. E eles entraram na sala e começaram a falar, para perguntar às pessoas o que é o Zen, o que é o Zen. E todos respondiam, aqui agora foi lavagem cerebral. Coitadinhos.
ficou uma bobagem, né? Sim, é o aqui e agora, mas o que é o aqui e agora? É onde todo o passado está aqui. O primeiro médico, que nós nem sabemos quem foi, tem uns que ficaram com o nome na história, né? As primeiras mulheres que foram queimadas lá na Europa, as bruxas, né? Que sabiam fazer poções mágicas. Elas estão todas aqui conosco. Nós somos o resultado de todo esse passado. Esse passado todo vive em nós. Então aqui agora, não é uma coisa que eu apaguei o passado, eu não tenho mais nada a ver com o passado, eu só vivo este momento como se nada houvesse. Não, é o resultado de tudo. E neste momento, todo o passado e todo o futuro também está manifesto. E por isso ele é importante. É diferente da ansiedade, né? Eu estou aqui pensando, daqui a pouco eu vou fazer outra coisa. Então eu nem posso falar com vocês direito, porque eu estou pensando que eu vou fazer daqui a pouco. A minha mente fica turva, ela não fica clara. Ela perde a clareza. Ou fico me lembrando do passado e reclamando, resmungando do que aconteceu. Hoje em dia tem alguns países do mundo que estão instituindo práticas meditativas em escolas públicas, desde crianças, como um projeto de que aprende melhor. Não é religião, não é nem budista. Há projetos na Austrália, por exemplo, que são dos monges beneditinos. As crianças na escola pública aprendem a sentar e estar presente, respirando conscientemente. A Elisa Cosassa esteve aqui com vocês, não é? Maior oxigênio para o cérebro, menos necessidade de oxigênio para resolver questões antagônicas. Não é interessante? O que significa isso? Mais saúde. Tem mais oxigênio rolando pelo resto do corpo. Então nós podemos usar práticas meditativas nesse sentido. Na prevenção. Eu estou consciente do meu corpo e das suas necessidades. A maioria de nós não está. Aí come, depois toma, como é que chama aquilo? Sal de fruta. Não é? Omeprazol de manhã cedo, não é legal? Tem que comer omeprazol, toda manhã um omeprazolzinho, porque fica queimando o meu estômago. Ele queima, não está comendo certo, não está descansando certo, não está ouvindo o seu corpo. Eu sei porque eu sou assim também, né? Eu falo, os outros são assim, eu, com toda a minha mongice, de vez em quando passa, né? Agora já estabeleci, já comecei a fazer atividade física, corro um pouquinho, 5 quilômetros, mas já está bom, não está? A minha menina que me treina a corrida disse, não, a senhora vai para os 10, agora eu falei, não, 5 está bom. 66 anos, tá? Mas vai regulando, né? Vai regulando. Seria muito bom para o meu corpo perder 10 quilos, mas é difícil, é complicado, mas eu vou indo. Mas não tenho nenhuma doença grave, eu me cuido. Quando começa a doer o estômago, agora eu percebo, está na hora de dormir. Olha lá, está exagerando. Imagine Facebook, internet, responder e-mails à noite. É uma bênção, você não dorme. E por que acontece isso? Me falaram um dia desses que a luz que vem da internet, ela faz o mesmo efeito em nós da luz do amanhecer, do sol. Então o nosso corpo recebe como dizendo, acorda, é hora de acordar, levantar e fazer coisas. Eu, por exemplo, tenho o hábito de tomar banho de manhã, o que no Japão é o contrário, todo mundo se banha à noite. Era um problema, porque eu tomava banho e ficava acordada. Banho significa desperta e vai trabalhar, vai fazer coisas. Nós nos condicionamos, de certa forma, conforme as nossas atividades. Perceber isto é uma mágica. É uma mágica de transformação. Não é que a gente muda tudo, né? Eu vou virar outro ser, não. Eu vou acolher esse ser que eu estou namorando, que sou eu. E quando a gente casa com a gente mesmo, é melhor ainda. Às vezes é um pouco problemático, que eu quero ir para um lugar e eu falo, fique aí, e eu não fico, eu vou junto. Não é assim? Eu quero me deixar no lugar, você fica aí que eu vou sozinha. Não tem jeito, nunca mais vou sozinha. Eu vou sempre comigo. E vou observando. E de vez em quando eu saio do prumo, fico irritada. Ai, que vergonha, monja, não fica irritada, é feio. Não, não é feio.
É da natureza humana. Agora, o que eu faço com a minha irritação é diferente. Há coisas que eu não acho adequadas. Comportamentos de pessoas públicas, particulares, de alunos meus, de professores. Tem muitas coisas que não são adequadas, né? Porque somos humanos. E às vezes eu fico irritada. Como que esta pessoa está fazendo isto? Aí eu percebo, estou ficando irritada porque esta pessoa não está respondendo à minha ideia desta pessoa. Mas o que ela está me mostrando? Aonde está? Como está? E é a manifestação da verdade. E aí a gente usa o quê? Meios expedientes. Compaixão, a gente fala, é igual meios expedientes. Que meio expediente eu uso? Para que haja menos dor e menos sofrimento. Só isso. Menos dor e menos sofrimento no mundo. Que meios expedientes eu uso? Há uma história de Shakyamuni Buda, que uma vez, é famosa essa, tem um livro chamado Sutra da Flor de Lótus, da Lei Maravilhosa, e da Casa em Chamas. Que tem esse senhor que tem um palacete, uma casa muito grande, os filhos estão lá dentro brincando. Ele saiu e viu que a casa está pegando fogo. Além de fogo, é uma maravilha. As descrições da Índia antiga, elas são muito mágicas, né? Então tem aranhas, escorpiões, cobras, tudo que é perverso e ruim está naquela casa que está pegando fogo e as crianças estão brincando. O pai do lado de... só tem uma portinha estreita. O pai do lado de fora diz: saiam que a casa tem chamas. E as crianças estão muito entretidas na sua brincadeira e não conseguem sair, não saem. Então o pai vai usar o meio expediente. Tinha um menininho que queria um carro puxado por um carneirinho. Então ele diz: o carro com o carneirinho está aqui fora. Vem ver o carrinho com o carneirinho. E o menininho sai. Aí o outro carro puxado pelo cavalinho. E assim, chamando pelos brinquedinhos que eles queriam, eles saem. Só que quando eles saem, não estão lá os brinquedos. Aquelas coisinhas pequenas que eles queriam não estão lá. Mas tem um grande carro, puxado por um touro branco, majestoso, né? O carro todo cheio de joias, canópias, uma coisa extraordinária de beleza, né? E o pai diz a ele: não, o que eu dou para vocês é este carro. Que dentro do budismo nós vamos falar o grande veículo, né? A grande verdade. Às vezes as pessoas vêm meditar porque elas querem ficar mais calmas, menos ansiosas. Tudo isso existe, mas isso é colateral. Para nós não é o principal. O principal é você entrar em contato com a verdade, com a realidade. Assim como ela é. E entrar em contato com sabedoria, com compreensão. Esse é o grande veículo. Ah, eu quero dormir melhor. Ah, tá bom, então você vem fazer meditação, você vai dormir melhor. Aí quando vai fazer assim: mas eu não estou dormindo melhor, eu estou tendo tantas preocupações. Que bom. A minha cabeça vai estourar, que maravilha. Quando ela estourar vai ser o máximo. Que você rompeu com a barreira, né? A barreira entre você e o outro, você e você mesmo, você e a realidade. Então, o que nós fazemos e o que o Zen faz, não é dizer vai ficar quieto, vai ficar tranquilo. Tem pessoas que dizem para mim assim: ah, monge, eu não posso meditar porque eu sou muito nervosa. Eu falei: bem-vinda ao clube. Somos, né? Quando eu comecei a meditar, disseram assim para mim: procure contar as suas expirações de 1 a 10, sem que seja interrompida pela sua mente. Era impossível. No 3, eu já tinha tido tantos pensamentos que eu tinha que voltar para o 1. Levei meses com essa história absurda de sentar e ficar querendo contar até 10. Na inspiração, um dia deu certo. Um dia eu passei, pior, volta, não pode passar também. Mas é um treino o quê? De concentração. Isso não é meditação ainda, é um treino de concentração. De você poder fazer com que a sua mente siga quem você quer, quem você decide é você. E não é que ela vai seguindo assim, desenfreadamente. Ela está presente. Uma das frases bem conhecidas que o Zen Budismo fala: você é o dono da casa, você é a dona da casa. É a senhora, o senhor da sua casa. Não é hóspede. Quem decide aqui é você.
Mas se você não conhece o mecanismo, como é que você vai decidir? Como é que você vai pegar as rédeas se você nem viu que tem rédeas? E os cavalinhos andam tudo desenfreado. Cavalinho desenfreado são os 6 sentidos. Os olhos, com a visão, o ouvido, com a audição, e etc., né? E a mente, a gerenciador, tudo desenfreadinho. Imagina você ter uma carruagem com 6 cavalos, cada um para um lado diferente. Não sai do lugar, fica girando, uns ficam dando voltinha assim, né? O que se aprende? Como é que vai conduzir? Alguma coisa que é sua, que é íntima. Crianças aprenderam e aprendem pegando objetos, não é? Primeiro a gente acha tão bonitinho, estão treinando as mãozinhas, né? O que é essa mãozinha, pezinho, aí põe na boquinha para perceber, para sentir o que é. Nós fazemos a mesma coisa com a nossa mente, com as nossas sensações, emoções, com as nossas percepções. Somos como bebezinhos, aprendendo, descobrindo. Então não tem positivo, negativo, nem médio. É uma descoberta, é uma pesquisa científica. Como que eu penso? Quem me ensinou a pensar? Em português, nós pensamos de uma determinada forma. Em inglês, pensa de outra forma. Alemão, de uma terceira forma. Japonês, pensa de outra forma. É maravilhosa a espécie humana. Nós encontramos familiaridade, similaridade em pensadores de outras partes do país, porque a maneira de formular a lógica é diferente. É tão bonito isto. Eu começo a perceber que a maneira de eu pensar não é única e que ela pode ter expansão. E quando eu encontro alguém que pensa diferente de mim, não é atrito e briga, é opa, pausa, vamos ouvir para entender. Importante, não é? Ouvir para entender. Essa personagem que eu falo da compaixão, a Avalokitesvara, é aquela que vê os sons do mundo. Não é interessante? Aí não diz que está ouvindo, está vendo o som, o lamento, e atende à necessidade verdadeira. Quando não há a inferência do que eu acho. E como é difícil isso. Porque se eu acho, está junto. Mas aí a gente dá uma ocupação para esse eu. A gente deixa ele ocupado. Vai contar a respiração. Vai prestar atenção em outra coisa, me deixe, né? Sou eu, mas tem aspectos de mim mesmo que quero controlar, dominar. E a função não é esta. Cada um na sua função, é tão bem, né? Quando a gente quer trocar os pés pelas mãos, não é difícil? Tem gente que é capaz disso, né? Uma professora veio me dizer que tinha um aluno que chegava na escola pública, um adolescente, ele entrava de ponta cabeça com as mãozinhas no chão. E ela dizia que tinha muita dificuldade para controlar a sala de aula. Eu falei, não controle, faça amigos. Aquele que aparentemente é o seu grande inimigo, seu rival na sala. Que maravilha, deve ser uma pessoa inteligente, é líder, chama ele para a liderança, vem te ajudar, vem cá do meu lado. Por que você vai brigar com ele? É um pouco isso que a gente trabalha através das práticas do Zen. Por isso que fala prevenção, ajuda na prevenção e na cura. Me contaram, não sei se é verdade, eu repito isso para vocês, que na Holanda, quando alguém vai fazer um seguro-saúde, uma das perguntas é, você medita? Quem medita paga menos. Como sabemos que a questão de dinheiro é muito importante no mundo, saber que quem medita paga menos, significa que vai ficar menos doente e vai se curar com mais rapidez. Porque vai estar se auxiliando. Eu fiz um pequeno trabalho voluntário aqui no Emílio Ribas. Tem uma médica, a doutora Glória, que ela fez um grande esforço, porque não havia voluntariado no Emílio Ribas, e ela começou esse projeto que chama Ver Agora, voluntariado do Emílio Ribas, muito lindo, e ela me convidou para ir lá para um projeto que a gente chamou no início de Paz Ciente. É um nome bonito, né? Aí alguém registrou esse nome depois, nós não pudemos mais usar, mas o nome era bom, né? Paciente, a ciência da paz, para o paciente. Mas não é só o paciente, eram os cuidadores. Então a gente fazia meditação, tanto para o grupo de enfermagem, que às vezes as enfermeiras diziam, por favor, a senhora senta um pouquinho conosco ali na salinha do café, porque hoje não está dando. E esse sentar um pouquinho faz realmente diferença.
Está presente, respira, coloca a sua mente no infinito, lembra da imensidão que é tudo isto. Dá um alívio, mas isso daí é que nem você desse uma aspirina para alguém que está com dor de cabeça. Você não foi na razão da dor de cabeça. Você não foi em profundidade saber o que está acontecendo que essa dor surgiu. Ela anestesia, ela apaga um pouquinho a dor, sim, porque você respira melhor, você sai daquele sufoco, daquele estado de aperto e volta para o eu posso, né? Mas teve alguma coisa que mexeu ali que precisa ser mais trabalhada. Pacientes no Emílio Ribas, e a gente ficava num andar onde as pessoas iam embora, ficava uns 2, 3 dias e iam embora. Então, não dava para avaliar o quanto de sentar com alguém. Sentar, não, às vezes deitados, né? Pessoas que não estavam entubadas. A gente trabalhava um pouquinho isso que eu fiz com vocês no começo. Vamos prestar atenção na respiração e vamos entrar em contato com tudo que está acontecendo. O hospital lá, vocês já foram. Vale a pena visitar. Os quartos são quietinhos. Todo o barulho da doutora Arnaldo. Os ônibus, os carros, as motocicletas, é incessante. Não tem ar-condicionado, né? Muitas vezes não tem álcool para você limpar as mãos. Algumas torneiras estão quebradas, algumas pias não funcionam. Essa é a nossa condição, né? É um dos melhores da América Latina, não é? Melhor centro de infectologia. Médicos extraordinários. Uma equipe de enfermagem de médicos de primeira linha. E equipamento. Ruimzinho, né? Mas os pacientes lá são tão pobrezinhos. Eles não reclamam do barulho. Não reclamam. E alguns deles, a gente podia fazer meditação deitadinho na cama, né? Tá deitadinho na cama, tá bom. Vamos ficar em contato com a sua respiração. O centro, o HCOR faz isso, né? Faz parte disso. Cardiologistas trabalham com isso. Nós não temos controle. Se disser coração bate mais devagar, é muito difícil. Mas agora respira. Respira aqui junto comigo. Segue a respiração, você vai diminuindo o batimento cardíaco. Você vai entrando num estado de mais tranquilidade, de mais equilíbrio, né? Mas como eu digo para vocês, meditar não é só isso é um dos aspectos, e que pode ser usado pelo sistema de saúde. Agora não pode misturar as coisas. Esses dias eu fui para o Rio de Janeiro, fiz um retiro zen, tem uma certa característica, e de repente apareceu um menino que estava surtado. Ele era para chegar de manhã, chegou à noite com uma carinha alterada, o olhinho bem alterado. E a menina, a monja que estava me ajudando, não percebeu, começou a dar umas broncas nele. Eu falei, escute, calma, essa pessoa não está bem. Alguma coisa aconteceu com ele, ele bem não está, é visível, né? Transparente, né? Passou, ele queria falar comigo, eu disse, espera um pouco, não é assim, vou falando, deixa sentar um pouco isso, vamos ver o que é isso, né? Aí ele veio contar que ele foi num grupo onde que ele não era mais meu aluno, porque ele tinha encontrado o verdadeiro mestre dele, que era um outro grupo meditativo, onde eles faziam, pelo que eu entendi, uma mistura de várias tradições espirituais. E meditação muito acesa, um pouco de biodança, junto com coisas do Osho, eles misturaram, fizeram uma mistureba, né? E o menino teve uma experiência qualquer. E ele saiu dizendo assim, agora eu sou Maitreya, e eu estou aqui para salvar o mundo, mas eu tenho que salvar o mundo inteiro, como vai ser? E ele chegou em casa, o pai estava tendo uma discussão com a mãe, ele segurou o braço do pai e disse, pai, harmonia, harmonia, e começou a olhar bem para a cara do pai assim, dizendo, eu tenho poderes, né? Eu vou transformar a mente do meu pai. O pai falou, vou internar. Aí ele quis vir até o nosso grupo, ele veio. E como ele veio e nós o acolhemos muito bem, pusemos ele no meio da sala, ele fez tudo o que nós estávamos fazendo. Quando ele veio falar comigo que ele era Maitreya, eu falei, que bom, você não é o único. Mas é verdade, há muitas pessoas no mundo que são consideradas manifestação de Maitreya. Maitreya é o Buda do amor. Amor puro. Supõe-se que haverá um momento em que nós, seres humanos, vamos todos viver em grande amorosidade, compartilhando o que temos, sem cobiça, sem ganância, sem raiva, sem aversões, sem apegos. Esse é o simbólico, né? Em regra geral, assim, né? Eu falei, que bom que você é um homem bom,
acessou a bondade em você e o amor. Eu falo, agora nós temos que treinar Maitreya, né? Você é bebê Maitreya, acabou de nascer bebê. Agora vamos treinar o bebê. E se você tem um professor que você segue, você deve pedir instruções a ele, porque realmente essas práticas que você fez, para mim, são desconhecidas. E o que eu digo é isto. Cada uma das nossas tradições são quase como escolas. Escolas de psiquiatria, de psicologia, escolas de medicina, linhas de pensamento, dentro de tradições muito fortes e muito antigas e que a gente sabe que funciona de um jeito. Agora, começou a misturar um pedaço desse, um pedaço daquele, eu não sei que bolo vai dar. E isto é o meu alerta. Que maravilha que podemos usar das práticas tradicionais de outros países, de outras áreas do planeta, esta sabedoria. Mas é preciso que a pessoa que vai fazê-lo passe pelo processo. Que conheça o que está fazendo. Não eu pego esse pedacinho aqui a casquinha desse bolo com o pedacinho da casquinha desse bolo, pode dar uma indigestão terrível. Porque são práticas e técnicas muito sérias, muito antigas. E elas têm uma razão de ser para que passem para determinadas etapas. E às vezes nós achamos bonito alguma coisa e queremos usar só aquele pedaço, mas aquele pedaço não vai ser suficiente, é a pontinha do iceberg. Ela vai servir para alguma coisa, sim, mas é preciso cuidado. Porque eu sei que há muitos terapeutas que estão usando coisas das práticas tibetanas, do Zen budismo, etc. Mas eles precisam ter orientadores dentro das tradições. Isto é o meu alerta. É possível, tem uma afinidade muito grande, tanto na cura como na prevenção de muitas doenças, e não só pessoais, mas coletivas, sociais, mas é preciso conhecer. Aí depois sim, você pode pensar e fazer suas escolhas. Mas só pensar sem conhecer em profundidade pode dar muito errado. Então, pratiquem o bem, sempre este. E estejam presentes, inteiros onde estiverem. E quando escolherem uma corrente que seja um caminho, é preciso estudar esse caminho também. Ele é feito ao nosso caminhar. Mas tanta gente já trilhou e já abriu isso para nós, que é interessante consultar aqueles que têm mais experiência, para que o caminho seja mais suave para todos nós. Agradeço muito.